Está escrito em Salmos 139, versículos 14 a 16, o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas sequer havia. Meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a fechar os olhos por um instante e ouvir o silêncio. Mas saiba que dentro de você, neste exato milésimo de segundo, o silêncio não existe. Porque há uma sinfonia perfeitamente orquestrada acontecendo agora mesmo sob a sua pele. Sim, existe um clamor silencioso, porém ensurdecedor, que brota de cada célula no seu ser, declarando ali uma verdade que o mundo moderno tenta desesperadamente esquecer. Ou seja, nós não somos um acidente, não. Nós não somos o subproduto do acaso, nem o resultado de uma grande explosão cósmica sem rumo ou propósito, como muitos aí defendem. Na verdade, nós fomos pensados, projetados, fomos desenhados, nós fomos amados antes mesmo que o tempo viesse a existir. Quando o salmista Davi olha para si mesmo e diz que ele foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso, ele não tinha à sua disposição os microscópios eletrônicos, os sequenciamentos genéticos ou os tratados de anatomia que nós temos hoje, que a ciência dispõe nos dias atuais. Ele olhava para as mãos, sentia o pulsar do próprio peito, percebia uma profundidade que a razão humana mal conseguia arranhar. Mas hoje, a ciência que o homem tanto usa para tentar se afastar de Deus, acabou, na verdade, acabou se tornando, ironicamente, a maior testemunha da existência de um Deus soberano e todo-poderoso. Quando nós mergulhamos no microcosmo do corpo humano, o que nós encontramos não é o caos, não, mas a assinatura inconfundível do grande engenheiro da criação, Deus. É como se Deus tivesse deixado a sua própria marca digital, o seu próprio DNA espiritual e físico impresso em cada partícula que nos compõe. Pense comigo por um instante, por exemplo, naquilo que nos define biologicamente. O nosso DNA, em cada uma das dezenas de trilhões de células do nosso corpo, há uma fita microscópica que, se ela fosse esticada, mediria cerca de 2 metros de comprimento. Já imaginou? Se nós juntássemos todas as fitas de DNA do seu corpo, do meu corpo, elas poderiam ir até o Sol e voltar várias vezes. E o que está escrito nesta fita? Está escrito informações. Pois é, há ali um código de 3 bilhões de letras que dita a cor dos seus olhos, o formato do seu sorriso, o tom da sua voz e até mesmo a sua predisposição para rir ou chorar. Quem escreveu esse livro? Quem determinou essa sequência tão única? A probabilidade de um código desses
se organizar sozinho, por pura sorte, é infinitamente menor do que jogar bilhões de letras de metal para o alto e esperar que elas caiam no chão perfeitamente organizadas no formato de uma enciclopédia. É por isso que a teoria da evolução, ela cai por terra. A própria ciência nos mostra isso. Não existe código sem um programador. Não existe design sem um design. Cada célula sua é um livro aberto onde Deus escreveu: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, e eu os fiz únicos no universo. E a beleza desse cuidado minucioso não para no que é puramente nosso, não. Quando nós olhamos para dentro de nós descobrimos que somos o abrigo de um universo inteiro. É extraordinário. Existe um exército invisível a olho nu, habitando o nosso corpo. São trilhões de pequenos seres microscópicos, bactérias benéficas, fungos e micro-organismos que compõem a nossa microbiota, e o nosso sistema de defesa. Enquanto você está aqui sentado, apenas ouvindo estas palavras, uma guerra invisível está acontecendo dentro do seu corpo, no seu organismo. Esses pequenos soldados lutam 24 horas por dia sem cessar. E essa luta, ela é para impedir a ação de intrusos. Eles criam barreiras, combatem vírus invadindo as fronteiras do seu corpo, mantêm a sua imunidade alta e limpam as impurezas para que você possa continuar respirando, para que a doença não vença. É incrível. Quando paramos para pensar assim, ficamos extasiados diante de tanta grandeza. Olhe para a profundidade teológica disso. O Deus que governa as galáxias e sustenta os planetas em suas órbitas é o mesmo Deus que planejou a função de uma bactéria invisível dentro do seu intestino para garantir que você acorde vivo amanhã de manhã. Pois é, isso não é apenas biologia, não. Isso é a onisciência de Deus em forma de cuidado contínuo. É o amor divino sustentando a nossa fragilidade a cada segundo da nossa existência. Se nós descermos um pouco mais a essa engenharia divina, encontraremos os órgãos vitais operando em uma perfeita harmonia que nenhum engenheiro humano jamais conseguiu explicar. Pense no seu coração, esse músculo sagrado que começou a bater quando você era apenas um aglomerado de células no ventre da sua mãe. Pois bem, esse coração bate cerca de 100 mil vezes por dia. Ele não pede licença, ele não tira férias, ele não se esquece de bater enquanto você dorme. Ele impulsiona o sangue por milhares de quilômetros de veias e artérias do seu corpo, levando vida e oxigênio para a ponta do seu pé e para o topo da sua cabeça. Incrível, não é mesmo? E ao lado dele trabalha o fígado, que é o laboratório químico perfeito que realiza mais de 500 funções diferentes. Sim, o fígado trabalha nessas funções simultaneamente, purificando o seu sangue, transformando o que você come em energia e neutralizando venenos que poderiam lhe matar em poucos minutos. É incrível. Olhe para os seus rins que filtram
o seu sangue continuamente, equilibrando cada gota de água e sal no seu organismo com uma precisão matemática que confunde os cientistas. Olhe também para o seu intestino. O seu intestino, que muitas vezes é chamado de segundo cérebro, pois ele processa não apenas os nutrientes, mas comunicando-se diretamente com as suas emoções através de neurotransmissores. E tudo isso funciona de forma coordenada, sem que você precise emitir um único comando consciente. É extraordinário. Quando paramos, falamos como Davi. É assombrosamente maravilhoso. Você não precisa lembrar o seu coração para bater. Você não precisa ensinar o seu fígado a filtrar. Você não precisa coordenar os seus pulmões para buscar oxigênio. Não. O grande engenheiro já programou tudo. Já veio tudo projetado e funcionando harmonicamente. Ele estabeleceu as leis do seu corpo em sua perfeita sabedoria. Cada órgão é um altar silencioso de adoração ao Criador. Mas acima de tudo, de todo esse maquinário biológico perfeito, Deus nos dotou de algo ainda mais assombroso. Ou seja, a capacidade de raciocinar, de pensar, de planejar e de amar. O cérebro humano, com seus bilhões de neurônios e conexões, é a estrutura mais complexa do universo conhecido. Não há nada igual. Nós não somos como os animais que agem apenas por instinto primitivo. Não. Deus nos deu uma mente capaz de contemplar a eternidade. Nós podemos lembrar do passado com saudade. Podemos viver o presente com intensidade. E podemos também planejar o futuro com esperança. Nós podemos criar arte, podemos compor música, uma poesia, podemos escrever versos e, acima de tudo, podemos escolher amar. Essa capacidade cognitiva nos foi dada para um propósito muito claro, ou seja, para que nós pudéssemos conhecer o nosso Criador. Esse é o grande propósito da vida. Deus não queria robôs, Ele queria filhos capazes de compreender o seu amor e de responder a esse amor de forma espontânea, voluntária, por amor. E é exatamente por isso que as palavras de Davi ecoam com tanta força quando ele diz que nós fomos entretecidos como nas profundezas da terra. Essa expressão é uma expressão poética para descrever o mistério do ventre materno. Imagine o útero de uma mãe como o ateliê secreto do Altíssimo. Ali na escuridão e no silêncio, onde nenhum olho humano podia ver, as mãos invisíveis de Deus estavam trabalhando. Ele estava tecendo os seus ossos, moldando as suas feições, escolhendo a textura dos seus cabelos, combinando a sua personalidade. Deus estava calculando cada detalhe com uma riqueza que ultrapassa o entendimento humano. O salmista diz que o Senhor viu o nosso corpo ainda informe, a nossa substância ainda informe, o embrião primitivo, e que naquele exato momento, no livro de Deus, como diz aqui Davi, absolutamente todos os nossos dias já estavam escritos
e determinados. Essa verdade quebra a espinha dorsal de toda a superficialidade que esmaga a nossa geração atual. Nós vivemos em uma época extremamente corrida, rápida, mas dolorosamente rasa, superficial. Uma geração que vive de aparências, que busca aprovação em curtidas digitais, que se avalia pelo reflexo do espelho ou pelo saldo da conta bancária. É uma humanidade que se sente profundamente vazia porque foi ensinada a olhar apenas para a superfície. As pessoas andam pelas ruas, muitos estão andando aí como verdadeiros zumbis. Zumbis existenciais, acreditando que a vida é apenas nascer, trabalhar, pagar contas, envelhecer e depois desaparecer no pó. Há um sentimento generalizado de solidão e insignificância. O homem moderno se sente um grão de areia perdido no cosmos. Sente-se como uma peça descartável em uma engrenagem muito fria. Porém, a palavra de Deus hoje vem rasgar essa cortina de mentiras superficiais. O Salmo 139 é o antídoto contra a crise de identidade da nossa geração. Ele nos desafia a mergulhar nas profundezas de quem é, de quem Deus é e de quem nós somos nele, em Deus. Você não é um mero acidente de percurso. Você não nasceu porque os seus pais planejaram ou porque eles falharam no planejamento. Não. Você nasceu porque Deus quis que você existisse. Antes que os seus pais soubessem da sua existência, o Criador do universo já tinha o seu nome gravado na palma da sua mão. Sim, como diz Davi aqui no Salmo 139, cada dia da sua vida foi planejado por ele, não para tirar a sua liberdade, mas para lhe dar um destino cheio de esperança e de propósito. Tudo o que foi feito em você, desde a menor bactéria protetora do seu organismo, até a sua capacidade de formular os pensamentos mais complexos, foi feito por amor e com um propósito inabalável. O amor de Deus não é um sentimento abstrato ou uma teoria teológica distante. Não, mas uma realidade biológica e espiritual gravada na sua própria carne. Deus cuida de nós de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que Ele se envolve na manutenção da nossa vida a cada segundo. Se Ele retirasse o seu sopro por um único instante, todo o universo se desmoronaria e nós voltaríamos inevitavelmente ao pó. Mas Ele escolhe nos sustentar. Ele escolhe fazer o seu coração bater mais uma vez agora. Ele escolhe renovar as suas forças nesta manhã. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, o desafio que fica para nós diante de tamanha revelação no Salmo 139 é abandonarmos a margem desse rio raso que a sociedade nos oferece e nadarmos em direção às águas profundas do conhecimento de Deus. Não viva mais de forma superficial. Não reduza a sua existência a uma simples busca por prazeres momentâneos ou por conquistas que o tempo um dia vai corroer. Olhe para dentro de você e reconheça o valor que você tem para o Criador.
Você custou o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário, para que essa obra-prima, que foi danificada pelo pecado, pudesse ser restaurada à sua beleza original. O bonito de tudo, quando nós fazemos esta reflexão, é saber que Deus tem propósito para a nossa vida. E nós precisamos descobrir o propósito para o qual você foi desenhado. Por isso, use a sua mente para honrar aquele que lhe criou. Use as batidas do seu coração para amar a Deus e ao seu próximo. Use as forças do seu corpo mantidas por um exército invisível de micro-organismos divinamente programados para servir ao reino dos céus. Você está aqui neste mundo com uma missão definida pelo seu Criador. Há uma história escrita no livro de Deus sobre a sua vida que somente você pode realizar. Que a nossa alma saiba disso muito bem, assim como sabia a alma do salmista. Que possamos caminhar com a cabeça erguida, não por orgulho humano, mas pela humilde e profunda certeza de que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Nós somos o poema de Deus escrito na terra, esculpidos com amor, sustentados por sua graça e destinados à sua eterna glória. Pensemos nisso. No amor de Cristo.